Sejam muito bem-vindos ao canal do Ney do Fute 10. Hoje eu quero comentar sobre o jogo do Brasil contra o Japão. O Brasil iniciou perdendo o jogo, mas o futebol é incrível, porque em fração de segundos tudo pode acontecer, como inclusive também nada pode acontecer. Mas no jogo do Brasil, o Brasil iniciou perdendo, só que graças a Deus, o Brasil conseguiu a virada. Mas agora eu pergunto para vocês, por que o brasileiro é assim? Primeiro tem que quebrar a cara para depois aprender, Primeiro tem que tomar um susto, para depois acordar, E eu gostei muito, do jogo de hoje, porque eu não estava me convencendo, não estava satisfeito com aquele time do Brasil. Só que esse jogo de hoje, no primeiro tempo, eu também ainda não estava convencido. Eu até cheguei a pensar que o Brasil já ia ser desclassificado. Só que no segundo tempo, depois de tomar 1-0, a postura que o Brasil entrou no segundo tempo foi completamente diferente. E agora sim, eu vi um futebol bem jogado, um futebol admirável, um futebol que passa confiança para a torcida. Eu acredito que é assim que o Brasil tem que jogar. Eu comentei com um colega meu que hoje também teve jogo da Alemanha. A Alemanha perdeu para o Paraguai nos pênaltis. Quem esperava que a Alemanha ia perder? Mas é o que eu sempre digo, o futebol é uma caixinha de surpresas. Quem diria que nesse dia aqui eu ia ser artilheiro com 4 gols e ia levar essa chuteira linda como premiação. Linda, galera. Então o futebol hoje demonstrou um futebol mais confiante, um futebol mais bonito de se ver. E eu fiquei muito feliz também porque eu queria sim que o Neymar tivesse entrado para jogar um pouquinho, porque a torcida gosta. Mas eu também gostei de ele não ter entrado e o Brasil ter ganhado, porque muitas vezes fica muito peso para cima dele, achando que ele que tem que resolver, ele que tem que ser a estrela do time. Ele realmente é, ele é diferenciado, joga muito, E eu acredito que ele merece estar lá, porque depois do Pelé, Pelé foi o rei e ele é o príncipe, da seleção. E só de ele estar lá, eu acredito que os próprios atletas, que tá junto com ele também se sentem confiantes só de estar perto dele. Que eu tava reparando que durante o jogo ele tá sempre em pé, tá sempre incentivando, tá sempre conversando com a galera. Então isso faz a enorme diferença. Quando você convive com pessoas que te incentivam, já vai pegando a senha. Quando você convive com pessoas que te incentivam, que te ajuda com palavras, que torce por você, que te dá uma palavra positiva, isso é muito importante. Agora me pergunta por que eu tô com essa bola e por que eu tô com esse troféu. Esse troféu aqui porque eu amo ele, eu quero começar a trazer ele para os meus vídeos. E essa bola eu sempre gravo alguns lances meus, em casa mesmo, que nem sempre dá para eu sair para gravar. Para não ficar sem gravar, eu gravo alguns lances meus em casa e trago aqui para vocês. Então você que chegou agora no meu canal, se inscreve, deixa o like, comenta alguma coisa, me diz de onde você é, deixa algum comentário aqui, alguma coisa interessante, para quem chegar aqui no vídeo já ver o seu comentário, E a gente fazer essa união, porque a união faz a força. Então, galera, voltando ao assunto do jogo de hoje, eu fiquei muito feliz porque a seleção tem que ser independente, não pode ser dependente de um só jogador. Eu também quero parabenizar Vini Júnior, que não fez um primeiro tempo tão legal. No segundo tempo, acredito que ele chamou a responsabilidade e partiu para cima. E é isso que a torcida brasileira quer ver vocês indo para cima com tudo. Indo para cima, raça, foco, determinação, coragem, entendeu? Garra. E foi isso que não só o Vinícius Júnior, mas todo o time demonstrou no segundo tempo. Gabriel Magalhães
né, que deu o primeiro passe para Casemiro fazer o primeiro gol do Brasil, gol de empate. Casemiro que no lance do gol do Japão, né, ele acabou dando uma vacilada no meio de campo, né, tocou uma bola errada no meio, e aí os caras roubou a bola, partiu pra cima, fez o gol. E aí pronto. Só que ele não desistiu. Ele poderia, de repente, ficar abalado, né, com o que tinha acontecido e simplesmente não render mais dentro de campo. Mas pelo contrário, antes de fazer o gol, ele já estava tentando, correndo atrás para dar a volta por cima. E é assim que a gente tem que fazer na vida também, né? Independente do que nos aconteceu, a gente tem que se levantar e partir para cima para tentar dar a volta por cima. Porque brasileiro não desiste nunca, né? O brasileiro muitas vezes tem que quebrar a cara primeiro para depois acordar, para depois aprender, né? E no futebol hoje não foi diferente, né? A gente teve que quebrar a cara primeiro para depois vir no segundo tempo com a postura diferente. Na vida não é diferente. A gente quebra a cara, a gente erra, mas quando a gente recebe uma nova oportunidade, que eu digo uma nova oportunidade, quando a gente tem em nossas mãos um novo dia de vida, o fôlego de vida tá com a gente, tá respirando, coração batendo, sangue circulando pelas veias, é uma nova oportunidade. Então se você tem uma nova oportunidade, se você tem uma segunda chance, não desperdice, porque pode ser a última, pode ser única. E aí, galera, no segundo tempo entrou Gabriel Martinelli. Quem esperava que Gabriel Martinelli ia fazer o gol da virada? E quando ele entrou, eu ainda vibrei na hora. Eu falei, ele é um bom jogador, tomara que ele entre bem. E aí foi o que aconteceu, né? O Brasil conseguiu roubar uma bola lá na área do Japão. E é o que aconteceu. Nessa bola que eles roubaram, o Gabriel Martinelli recebeu um passe, né? Um passe com grandes chances de gol. O que é que ele fez? Ele fez o que toda a torcida está esperando. Jogou a bola para dentro da rede e partiu pro abraço. 2-1 jogo de virada, galera. Foi uma virada histórica, aumentando drasticamente a confiança do time e da torcida também, que muitas vezes fica insegura com algumas atuações. Mas a gente acredita que a gente pode ir ainda mais longe. Depois de hoje que eu vi a Alemanha perdendo nos pênaltis para o Paraguai, eu analisei que tudo pode acontecer nessa Copa. Inclusive no jogo do Cabo Verde contra a Argentina que não vai de salto alto não, porque o Cabo Verde tem jogadores muito bons também e que eles podem de repente surpreender, né? Porque o futebol é assim, o futebol é uma caixinha de surpresas, tudo pode acontecer. Mas a gente está numa geração que nunca viu o Brasil ser campeão da Copa do Mundo. Então tá na hora de trazer essa alegria pra gente. Mas também pode acontecer que não, pode acontecer que sim. Mas a gente nunca vai deixar de torcer para que seja, né, galera? Porque as pessoas, eu percebi que elas ficam com o pensamento daquela seleção lá de 2002 que foi campeã. Eu já era nascido naquele tempo, né? Só que eu era bem novo, eu não lembrava dos lances e eu tive que assistir novamente alguns lances para poder relembrar, né? E eu também quero ver uma Copa, né? Agora depois, né, que eu já tô mais velho, né, o tempo passou, né, já tô com a idade mais avançada, eu queria sim ver o Brasil sendo campeão. Seria uma alegria imensa, porque muitas vezes a gente critica a seleção, a gente julga, a gente aponta o dedo, mas eu sei que no fundo todo mundo quer ver o Brasil ser campeão, quer que o Brasil, né, leve esse hexa, né? Então tudo pode acontecer. Mais uma coisa eu tenho a dizer para vocês: pelo segundo tempo que eu vi o Brasil jogando hoje, só depende dele mesmo. Na vida não é diferente. Só depende da gente, os nossos resultados. Eu sempre digo que não é só sobre futebol. Tudo que eu aprendi no futebol e que eu trago para a vida é o que eu trago aqui para vocês. Então espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Eu já vou finalizar para não ficar muito grande, porque nem sempre todo mundo assiste quando o vídeo é muito grande, mas espero que vocês fiquem até o final.
vai ter muito vídeo bom, vai ter muito vídeo legal aqui comigo. E eu tenho uma notícia para deixar para vocês. Eu já comecei a editar alguns gols meus, porque eu vou começar a postar todos os gols que eu já fiz e que eu tenho gravado e que eu consegui gravar. E os que eu ainda vou tentar fazer com fé em Deus, eu vou conseguir fazer mais para trazer aqui para vocês. Todos que eu conseguir gravar, eu vou trazer aqui para vocês. Cada gol vai ser um capítulo diferente. Nem sempre eu consegui gravar. Hoje em dia eu tenho a oportunidade de conseguir gravar. Nem sempre dá, mas sempre que der, eu vou estar gravando e vou trazer para vocês. Cada gol que eu fizer, eu vou trazer aqui para vocês. E eu quero ver no final das contas quantos gols eu vou conseguir ter na minha vida. Quem me conhece sabe que eu sempre joguei muito futebol, sempre amei jogar futebol, amo jogar futebol. Futebol é minha paixão. Por mais que eu não tenha me tornado jogador de futebol profissional por circunstâncias da vida, é uma coisa que eu sempre gostei de fazer e que até onde eu tiver forças eu vou estar fazendo. É o que eu falei num vídeo anterior que eu postei, que eu não consegui me tornar, né, jogador de futebol, né, mas através do futebol outras portas se abriram para mim, né. Eu disse que algumas vezes que eu fiquei desempregado, quem me ajudou a conseguir emprego foram amigos do futebol. Então é bem mais além do futebol, né, tudo que eu digo aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Vamos junto pra cima nessa Copa do Mundo. Só jogo incrível, né? Eu não tô conseguindo assistir todos os jogos, mas sempre que dá, eu olho os melhores lances. Porque eu gosto muito, galera. Eu gosto muito de futebol. Gosto mais de jogar do que assistir. Mas quando o jogo é bom, eu gosto de acompanhar. Eu gosto de estar vendo os melhores lances. Até porque eu aprendi a jogar futebol vendo, galera. No meu tempo eu ficava vendo um vídeo de Ronaldinho Gaúcho, ficava vendo um vídeo de Ronaldo, vídeo de Messi, vídeo de vários jogadores, né, que pra mim eram referências. Então, outra dica que eu deixo pra vocês pra gente finalizar sem delongas: você também pode aprender vendo outras pessoas jogando, não só no futebol. O que você quer aprender a alcançar na vida? Qual é o objetivo que você tem? Que tal você observar as pessoas, né, que já chegaram lá, para poder tentar modelar o que essas pessoas fizeram, porque foi isso que eu fiz. Tudo que eu sei do futebol, eu aprendi na prática, treinando, né, melhorando a cada dia, mas eu aprendi grande parte vendo outros jogadores jogando. Eu lembro que quando eu ia jogar bola, antes de sair de casa, eu ficava vendo um bocado de vídeo de Ronaldinho Gaúcho, e meu pensamento, quando eu chegava lá, dentro de campo, era tentar fazer igual ele fazia dentro de campo. Nem sempre eu acertava, mas aos poucos, de tanto tentar, de tanto repetir, eu comecei a acertar, né? Porque quando a gente se esforça, quando a gente se dedica, o acerto se torna inevitável. Foi isso que acontecia comigo. E eu fui melhorando, eu comecei a acertar, eu vi que eu era capaz. E quando a gente fortalece essa confiança em nós, tudo fica mais fácil de ser feito. Outra coisa para finalizar de verdade agora: a mentalidade também conta muito. Porque qual era a minha mentalidade? Era ver os vídeos de Ronaldinho e alguns outros jogadores jogando, para chegar no campo e tentar fazer que nem ele fazia. Então envolvia muitas coisas. A mentalidade, ele era uma referência para mim. Eu via ele fazendo e acertando, eu queria fazer igual e tentar acertar também. Eu tentava, errava, mas de tanto tentar, o acerto era inevitável. Eu acertava mais cedo ou mais tarde. Galera, só pra vocês terem noção, eu jogo futebol e eu vou te dizer, tem dias que eu jogo, não tô jogando tanto que nem antes não. As correrias, né, o tempo passa, as correrias aumentam, responsabilidade. Mas vou dizer uma base para vocês. Em uma noite, muitas vezes, para eu fazer um gol, eu dou em média de entre 10 a 20 chutes. Muitas vezes é menos, entendeu? Mas eu tento muito, e uma hora eu sei que eu vou acertar. É persistência. A gente tem que persistir. É na base do esforço mesmo, não tem pra onde correr não. Então que Deus abençoe vocês. Estoura no like, se inscreve. E não perde nenhum capítulo, não perde nenhum vídeo. Eu vou estar postando aqui
todos os gols que eu já fiz e que eu consegui registrar. Eu já comecei a organizar o primeiro vídeo e assim por diante. Eu quero ver até onde vai dar essa história. Nem todos os vídeos vão estar com qualidades boas, com a qualidade boa. É porque eu antes não conseguia gravar os lances e a câmera também não era tão legal, então a qualidade do vídeo não tá tão boa assim. Mas eu vou dar o meu melhor para trazer uma edição boa para vocês, para que vocês possam acompanhar cada gol que eu já fiz e que eu tenho gravado, tá bom? Então que Deus abençoe e até a próxima!